o cartaz não tem a cidade. Muito boa noite para todos que estão aqui conosco, pelo canal do YouTube, pela nossa página do Facebook. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Então, estamos aqui hoje muito jubilosos, porque estamos concluindo, né, a nossa etapa das palestras comemorativas desse mês de abril, do aniversário de nossa casa de Ivon Costa, 75 anos, e muito felizes por estarmos aqui hoje com a presença do Jorge Elahá, de Rondônia. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o Jorge, mas ele conseguiu nos atender e nós estamos assim felicíssimos mesmo pela companhia dele junto a nós, e temos a certeza plena que todos que estão aqui conosco virtualmente estão irmanados nesses sentimentos, não é? Muito bem, antes da gente iniciar, né, os trabalhos, vamos, como nós temos o hábito de fazer, escolher uma leitura edificante, que vai ser lá do livro Vida Feliz. Eu vou pedir para a Ana fazer essa leitura para nós, por favor, Ana. Bom, meus amigos, então, iniciarmos essa noite, nós vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e nesse momento nós já vamos acalmando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, para que a espiritualidade amiga já esteja nos preparando para sermos atendidos nesse instante através da palestra que nós vamos ter. A leitura da noite de hoje, ela nos diz o seguinte: não temas os teus acusadores, quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias, desejem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Então, com esse ensinamento de Joana de Ângeles, eu passo a palavra agora novamente para o Daniel, para darmos sequência a essa noite. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Ana. Então, vamos elevar o nosso pensamento, nos harmonizarmos para a nossa prece inicial. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, protetora, ao mentor de nossa casa, Ivon Costa, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em torno dos ensinamentos do Cristo, sob a claridade da doutrina libertadora dos espíritos, que possamos, nesses minutos de reflexões, aprendermos mais, nos fortalecermos e caminharmos no sentido do bem, no caminho da fraternidade e do amor ao próximo, no caminho da reforma íntima que precisamos fazer para alcançar efetivamente a nossa evolução. Sabemos que de forma gradual, mas que possamos fazer o melhor de forma constante, com boa vontade e esforço. Pedimos, Senhor, as boas inspirações ao nosso palestrante da noite, que aqui está hoje, com todo carinho, dedicação, junto a nós, para trazer nas suas palavras o bálsamo da compreensão, do amor e da esperança em nossos corações. Que a sua paz, Mestre, a sua serenidade
irradie-se por todos os lares que aqui estão conosco, fortalecendo a cada um deles. Te agradecemos por tudo, Senhor, que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Muito bem. Então, agora sim, né? Vamos fazer a apresentação, se é que precisa de apresentação de Jorge Elahá, mas nós vamos fazer a apresentação. Jorge Elahá, ele é espírita desde 1980. Ele é atuante nas atividades da juventude, trabalhador nas áreas doutrinária, de estudo e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia, a FERO. E hoje ele vai estar com a gente, trazendo uma proposta nas suas reflexões sobre o tema, o amor, a esperança e Jesus. E um detalhe, antes de passar aqui para o Jorge, é que aqueles que tiverem algum questionamento, alguma pergunta de cunho importante, né, que seja esclarecedora para todos, ao final poderemos passar ali para o Jorge e ele, dentro da sua disponibilidade, poderá trazer algumas reflexões a mais. Jorge, a palavra é toda sua, estamos muito felizes com a sua presença. Boa noite, Ana. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ana. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite. Meu microfone estava sem microfone. Boa noite, Lúcia Farage, que também está conosco na nossa live de hoje. Boa noite, Marcondes Moreira, que também está conosco na nossa live dessa noite. Boa noite para todos os companheiros que estão conosco aqui nesse nosso momento de reflexão. Antes de nós começarmos especificamente o assunto que nós temos para tratar, eu queria trazer uns pontos a mais da minha biografia que não foi falada pelo Daniel. Hoje é dia 29 de abril. Mas foi no dia 1º de maio de 1980, ou seja, está faltando poucos dias, para que eu complete 42 anos que eu entrei numa casa espírita pela primeira vez. Eu estava ávido procurando por um lugar para estudar. Eu tinha 17 anos na época. E eu acabei, no dia 1º de maio, visitando esse centro espírita que ficava bem pertinho da minha casa. Foi nesse centro espírita que eu tive a oportunidade de conhecer Alberto Almeida, que foi o meu coordenador de juventude. Ele foi uma pessoa muito importante para mim, pela possibilidade que ele me deu de entrar em contato com essa mensagem e conhecer, assim, através da visão e da vivência de uma pessoa muito especial, os primeiros princípios da doutrina espírita. E o nome do centro espírita onde o Alberto trabalhava e é onde eu entrei para conhecer a doutrina espírita também se chamava Ivon Costa, com Y, mas era Ivon Costa também. Então, assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de relembrar isso, é sempre muito emocionante, porque esse meu encontro foi determinante para a minha vida. Basicamente, tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu pude realizar ao longo da existência está relacionado com aquele dia que eu cruzei aquela porta. A minha vida mudou profundamente a partir dali. Meus conceitos, minha visão de mundo, a possibilidade de eu, de certa maneira,
evitar determinados perigos que a vida possuía, tomar decisões que poderíamos considerar como sendo mais acertadas, elas foram todas determinantes em função disso. E eu digo para vocês o que foi que me mexeu muito e que me fez ficar no Ivon Costa. Não era o Ivon Costa de Juiz de Fora, era o Ivon Costa de Belém do Pará. O que me fez, que pesou muito para a minha decisão, foi uma coisa praticamente sem importância. Quando eu entrei na casa, eu procurei a biblioteca e perguntei se eles tinham uma obra chamada Paulo e Estevão, que o meu pai tinha me recomendado que lesse. E como eu vi que ele era um centro espírita, eu digo, esses caras devem ter o Paulo e Estevão. E eu perguntei, vocês têm? O rapaz abriu a estante e tirou um Paulo Estevão, que eu acho que devia ser a primeira edição, horrivelmente velho, as páginas quase que se desfazendo, como era bem típico naquela época de livro de biblioteca, as páginas ultra amarelas, já eram marrons as páginas. Ele me deu o livro. E eu fiquei folheando enquanto ele conversava com outras pessoas. Depois de muito folhear, eu entreguei o livro de novo para ele. E ele me disse, vai levar o livro? Eu disse, não. Essa é a primeira vez que estou vindo aqui. Mas eu vou voltar. Eu vou me tornar íntimo da casa, vocês vão me conhecer, e aí eu vou pedir o livro emprestado, e aí eu vou querer sim, mas agora eu não quero não. Agora não dá. Ele disse, não, você vai levar o livro. Eu disse, não posso levar, vocês nem me conhecem. Eu disse, não, você vai levar o livro, porque você vai voltar, e esse livro você vai levar que você vai ler. É por isso que você vai levar. Eu era muito pobre. E encontrar alguém que confiasse em mim um livro inteiro, sem nem sequer me conhecer, entregar um livro todo para mim, sabe nem meu endereço, não sabe nada de mim. Ele confiou em mim, confiou na minha palavra. Aquilo me emocionou tanto. Eu cheguei em casa, eu chorei tanto naquele dia por conta desse livro que me foi confiado. Chorei demais. E se hoje essa live está acontecendo 42 anos depois, eu sou fruto desse ato singelo. Eu sou fruto dessa ação despretensiosa que ele talvez nem tenha se dado conta do que ele fez. Talvez em casa, quando ele chegou naquele dia, ele nem tenha comentado com a família, nem com os colegas de centro. Foi uma atitude muito simples, mas essa atitude mudou a minha vida. Eu conto isso para que a gente veja que, às vezes, nós não nos damos conta que nós podemos mudar uma vida. Um ato simples, a entrega de um livro velho, caindo aos pedaços, que talvez ninguém queira. Por isso foi doado para o centro. Mas essa história, ela foi profundamente importante para mim. Então, nas nossas tarefas, nas nossas atividades da casa, que a gente nunca desconsidere as ações simples que a gente pode fazer, porque às vezes é uma criança, é uma pessoa muito pequena, é alguém que a gente nem tem noção,
mas para aquela pessoa pode fazer uma diferença enorme. Um sim, um não, a maneira como você aborda, a forma como você tem para acolher as pessoas. Eu sou fruto desse atendimento e por isso queria deixar com todos essa lição para que a gente possa ver como que muitas vezes ações simples podem mudar as histórias dos outros. Mas vamos lá, Daniel. A gente não está aqui para falar disso. Nós estamos aqui para falar sobre outras coisas. Então, nós vamos começar. 7 semanas. Oi, Jorge, fala. antes de Oi. eu começar, o que você trouxe aqui tocou a todos nós. E tenho certeza que a partir de amanhã, cada um de nós vai dar muito mais valor no acolhimento a todos que chegam até nossas casas. Imagina quando eu sou convidado para falar no Ivon Costa de Belém. Imagina o que acontece. Se no de Juiz de Fora já é assim, imagina. Mas vamos lá. 7 semanas depois de Moisés haver tirado o povo do Egito, Marcondes, seja muito bem-vindo, meu querido. 7 semanas depois de Moisés haver tirado o povo do Egito, eles começaram a peregrinar pelo deserto. E conta o texto bíblico que exatamente no final da 7ª semana, que são chamadas em hebraico de semana. Semana em hebraico é Shavua e o plural Shavuot. Então, no final das 7 semanas de 7 dias, 49 dias, portanto, celebra-se a festa de Shavuot, a passagem das 7 semanas que permitiu que o povo de Israel recebesse os 10 mandamentos. Quem não lembra que Moisés teria subido ao alto do Monte Sinai, recebido uma tábua, 2 tábuas, onde nelas estão escritos os chamados 10 mandamentos. As regras fundamentais que iriam dar o direcionamento mais efetivo do povo ao longo da sua história de vida. E o que essas tábuas continham? Elas continham as regras fundamentais de como o homem deve viver, como deve ser a história da criatura humana. E aí, na hora que todas essas coisas acontecem, nós ficamos nos imaginando, pensando, meu Deus, como será que, de repente, Deus se manifestou para as pessoas, trazendo aí as notícias de como devem viver os homens. Aí a gente abre os 10 mandamentos para ter conhecimento do que eles trazem. Olha o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. A gente pensa muitas vezes que o primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é. Pode pegar lá no Êxodo 20, não tem isso não. Isso é uma outra conversa. O primeiro mandamento que está na lei é não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, só mim. Deus único. Mandamento número 2. Não farás escultura nem do que há embaixo das águas, nem acima das águas, nem na terra, nem no céu, e não te prostrarás diante delas. Terceiro, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quinto, honrarás teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os dias na terra em que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Observe que esses mandamentos não falam de amor. Percebeu, Daniel? Não tem amor. Olha o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás escultura. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. O melhorzinho é o quinto, que diz: honrarás teu pai e tua mãe. Não manda amar pai e mãe. Não manda amar. Manda honrar, tratar com dignidade. Não fazer com que eles passem vergonha. Não os envergonhar. Mas se você procurar, não tem amor no texto, não aparece dentro dessa leitura nada que diga respeito ao sentimento de amor. Honrarás teu pai e tua mãe. Já é até bom, até bom. E ainda tem uma coisa boa também, assim, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. É o único dos 10 mandamentos que tem promessa. Não é legal? É um mandamento que tem promessa. Aí, depois disso, vem o 6º mandamento. Não matarás. Agora são só mandamentos falando do próximo. Não matarás. Não cometerás não adulterarás. Depois, não roubarás. Você está vendo que não tem amor aí também? Não tem amor, nem nesses mandamentos e nem nos primeiros. Nem nesse e nem nos primeiros, não tem. Então, não matar, não adulterar, não roubar, depois, não prestarás falso testemunho, e o último deles, não cobiçarás. O pessoal acha que está separado, cobiçar a mulher do próximo e cobiçar as coisas do próximo. Não é verdade. O mandamento é um só. Pode até ofender as mulheres, mas o mandamento foi escrito juntando mulher, jumento, coisa, casa, tudo. Não pode cobiçar as coisas do outro. Então, você vai ver aí que esses mandamentos, eles não falam nada de amor. Não existe amor. Apenas um deles fala de esperança. É um mandamento que fala sobre a família. Honrarás teu pai e tua mãe, e há uma promessa, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Então, Deus vai ofertar uma terra por longo tempo para aqueles que honrem seus pais. Mas isso não é necessariamente amor, mas traz um fiozinho de esperança. Um fio ligado aos aspectos que dizem respeito a essa relação do homem com o outro, nessa relação do homem com Deus. O único traço que a gente sente que existe algo que nos leva a uma esperança é esse mandamento da família. Os demais não têm. Então, quando o povo judeu se estrutura enquanto visão de mundo, enquanto a condição de nós entendermos que seja uma perspectiva aonde você vai ver um povo se estruturando dentro de um cenário baseado nas suas convicções religiosas, o que a gente vai concluir com isso? Que, na verdade, era muito difícil que esse povo abraçasse uma ideia de amor. É muito difícil que esse povo abraçasse uma ideia de esperanças quando os mandamentos mais importantes que eles recebem são mandamentos sobre proibições.
dos 10 mandamentos, 8 começam com a palavra não. Não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o nome de Deus em vão. Depois pula o sábado e o da família. Não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho e depois não cobiçar. Cara, são 8 mandamentos só dizendo o que não fazer, mas tendo pouca fala do que fazer. A gente acaba não encontrando uma perspectiva de você dizer assim, em cima desses mandamentos. Uma sociedade linda, inspirada no amor se formou. É difícil, porque não é o que está exposto ali dentro. Nem mesmo a esperança da imortalidade aparece. Você não vai encontrar na lei de Moisés, nos 5 livros dele, nada que fale de vida após a morte. Não tem. Os personagens que aparecem no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, em Números e em Deuteronômio, morreu, acabou. Morreu. Não existe aquela ideia de dizer, eu tenho um alento de esperança, de que eu vou voltar para poder encontrar com os meus amores. O conhecimento do judaísmo, no sentido lato da palavra, na literalidade do texto, não traz nenhum indício sobre a questão que diga respeito à vida após a morte. A única coisa que aparece no Velho Testamento, melhor dizendo, ali naquela possibilidade de nós entendermos os livros de Moisés como sendo a grande regra, a grande lei, o único trecho que tem é a proibição de se consultar os mortos, de se adivinhar pelos mortos. Só que tem. Se você tirar esse versículo que fala que não se deve encontrar entre o povo os adivinhadores e aqueles que adivinham através dos mortos, os que consultam os mortos, não há nada que fale sobre vida após a morte. Certamente que nos livros que se seguiram, nos livros que vieram depois, que compõem todo o arcabouço do conhecimento judaico, outras obras apareceram, falando de imortalidade, falando de reuniões mediúnicas que o próprio rei Saul praticou. Mas nós não temos isso. O povo cresce, então. O povo se desenvolve, então, sob o manto da justiça, sob o manto da obediência, sob o manto da compreensão de que existe um Senhor, de que existe um Criador, que estabeleceu os seus mandamentos para ser obedecido, e que o povo deveria seguir aquilo que ele determinava, porque ele os tirou do Egito. Vocês são meu povo. Vocês me devem obediência. Então havia uma relação de submissão do homem ao Criador que não tinha necessariamente uma relação de amor. Poderia ter uma relação de gratidão pelo fato de terem sido escravos no Egito e o Deus de Israel os livrou. Então o povo vai se forjar dentro dessa leitura. Os profetas que vão aparecer construindo a história do judaísmo, eles vão lentamente fazendo um processo de ajuste do conhecimento de Moisés para uma nova realidade. Nós, quando começamos a ler os profetas, os homens que viveram a época de Jesus, antes de Jesus, nós vamos ver que eles traziam lá e cá uma notícia sobre espiritualidade, sobre imortalidade, sobre a questão da vida após a morte, mas eram notícias muito esparsas, que o povo como um todo não tinha certeza. Isso era tão nebuloso para os judeus
que na época próxima ao nascimento de Jesus, surgiu uma corrente chamada os saduceus. A dúvida sobre a imortalidade era tão grande que havia um grupo de sacerdotes dizendo: não, essa coisa de vida após a morte não existe, cara. A vida é só essa, a coisa é só material. Tudo que a gente tem é o que está aqui, do lado de cá. Nós não temos nada do lado de lá. A vida é o que a gente vê. E um outro grupo chamado de fariseus que diziam: não, tem sim, tem vida após a morte. Veja que havia uma dúvida fundamental dentro do próprio sacerdócio. Dentro da própria estrutura dos homens que conheciam a religião, havia dúvidas. Se eles eram realmente homens que se poderia dizer que iriam viver além da morte ou se realmente eram só um corpo. Esse é o cenário herdado por Jesus. As criaturas à época dele, elas tinham uma concepção de vida completamente diferente. Olha como era a leitura que eles tinham, Daniel. Olha a lógica deles. Se só existe a vida material, e se você não vai viver depois da morte, tudo que você tem que ter de felicidade tem que ser do lado de cá. Não tem nada do lado de lá. Então, eu não posso ser pobre. Eu não tenho vida depois da morte. Então, eu tenho que ser rico aqui, uai. Eu tenho que ter dinheiro do lado de cá. Eu tenho que viver muito. Porque a hora que eu morrer, acabou. Então, eu tenho que ser rico, próspero, saudável. Isso é fundamental. Porque isso mostra que Deus me abençoa, porque não tem outro tipo de bênção. Que bênção que Deus vai me dar, eu sendo pobre, se eu vou morrer, vai acabar? Não tem sentido. Então, eu tenho que ser feliz agora. Então, o Deus de Israel tem que me dar riqueza, poder, glória. Eu tenho que ter riqueza, eu tenho que ter coisas materiais. Porque isso prova que ele está me abençoando. Esse é um conceito judaico. Não é um conceito cristão. Você vai encontrar no Velho Testamento, sim, muitas passagens que vão corroborar esse pensamento, justificando que sim, tem que ser rico mesmo. Quando Jesus chega no cenário aonde ele veio trazer a sua mensagem, o que é que ele encontra? Ele encontra uma lei de Moisés marcada por 10 mandamentos, nenhum falando de amor, 8 falando de proibições. Uma lei de Moisés, 5 livros que não falam nada de mortalidade da alma. Nada. E depois de 1.300 anos da recepção dessa lei, os homens ainda têm dúvida se existe vida após a morte. Os próprios sacerdotes estão divididos entre se tem ou se não tem. E dado que a crença de que de repente pode não ter era uma crença bastante presente, eu quero de Deus é fartura, saúde. Se eu for doente, isso é um sinal de que Deus está de costas para mim. Agora imagina você ser pobre, doente. Se você é pobre e doente, você está lascado, cara. É um sinal de que duplamente Deus não gosta de você. Porque você não vai ter nada depois. Você só tem essa vida. Aí você nasceu doente e pobre. Meu Deus, quanta maldição tem em cima de você. Havia uma leitura sobre o sentido da vida muito amarga. Aqueles que possuíam dinheiro, que possuíam poder, que exerciam alguns postos de mando nessa sociedade, olhavam para os pobres e diziam: coitados, eu sou abençoado, eu sou rico, tenho dinheiro, eu tenho posses, eu sou próspero, eu sou saudável, abençoado. E os que eram pobres estavam sujeitos à própria leitura que a sociedade fazia. Isso já era tão tácito dentro da sociedade que ninguém questionava. Você não é pobre? Então você
é pobre mesmo. Você é pobre. Você não tem perspectiva. A sociedade ela estava segregada entre os que podiam e os que não podiam. Havia uma fratura no meio dela. Os que tinham hanseníase não podiam conviver no meio das pessoas. Eles viviam no vale dos imundos, segregados das pessoas. De tempos em tempos, eles saíam dos vales para procurar alimento nas cidades. Então, eles usavam um instrumento que era uma matraca. Eles vinham rodando as matracas para fazer barulho na rua, para que os chamados sãos soubessem que os leprosos estavam vindo. Todo mundo se recolhia, colocava do lado de fora as coisas para eles levarem. Eles passavam pegando roupas, comida, o que tivesse. E não podiam parar. Eles pegavam. E seguiam, porque eles eram imundos. Eles eram possuidores de uma doença incurável, coisa horrível, e que não poderia ter contato com outras pessoas. Apesar de ter tanta religiosidade, era uma sociedade com baixa espiritualidade. Não sei se me faço claro no que eu quero dizer, Daniel. Ele tinha uma religiosidade elevada, porque a religião estava no centro da sociedade, rituais, paramentos, sacrifícios, liturgias, sacerdotes e cultos, mas em termos de espiritualidade, frágil. Tinha muita religiosidade e baixa espiritualidade. É sentido? Faz sentido? Sim, faz. Ok? Então, nesse ambiente, aparece Jesus. Ele aparece como sendo o cumprimento das promessas que Israel tinha sobre a vinda de um Messias. Eles tinham a notícia de que, num dado momento, um cara espetacular ia acontecer, e o cara ia aparecer. Então, ora, raciocina comigo. Se o cara era cheio das bênçãos de Deus, ele não podia ser pobre. Ele não podia ser pobre. Ele tinha que ser um príncipe. Ele tinha que ser mais do que rico. Ele tinha que ser nababescamente rico para que pudesse provar que ele era realmente. Ele tinha que ter uma saúde de ferro, uma quantidade imensa de filhos. Ter filhos, nesse contexto, é um sinal de bênção, porque é sinal de saúde. Então, você tem, geralmente, naquele período, os pais tinham muitos filhos, porque era um sinal de bênção, de prosperidade, você ter muito meninozinho. Então, teria que ser uma pessoa rica, cheia de muito menino, com muito poder e de muita visibilidade em termos de sociedade. Senão, não fazia sentido ele ser o Messias. Se eu que não sou rico, como é que o que é Messias vai ser pobre? Não cabe na minha cabeça. Se a bênção de Deus é a riqueza, ele não poderia ser diferente. Aí aparece Jesus. Ele é a antítese de todos os paradigmas que se haviam construído sobre a figura do Messias. Ele vem de um lugar de onde nunca veio nenhum profeta. Em toda a história de Israel, do norte de Israel, ali da Galileia, nunca veio nenhum profeta. Todos eram dali da Samaria ou da Judeia. Quando muito tinham vindo lá da Fenícia, lá de cima, que é o caso de Elias, mas da Galileia mesmo, aquela região ali em volta do lago, não tinha ninguém não. Ali nunca veio nada de bom. Então nunca poderia vir. Eram vilarejos pequenos, vilas de pescadores, sem expressão econômica, sem nada, não tinha nada ali. Então, não dava para imaginar que ele pudesse vir. Mas é exatamente desse ambiente, desse lugar tão inesperado, que Jesus vai aparecer. Ele aparece atraído pelas pregações de seu primo, João, o Batista. Ele aparece. João já havia criado um pequeno grupo de discípulos. E ao perceber Jesus,
próximo dele, João passa os discípulos para Jesus e Jesus vai começar a sua vida pública. E há uma coisa muito interessante. Ele vai começar a sua vida pública também no alto do monte. Assim como Moisés recebeu as tábuas da lei em cima de um monte, Jesus iria oferecer em cima de um monte as primeiras mensagens sobre a sua mensagem. As primeiras informações sobre a mensagem de Jesus iriam também ser oferecidas no topo de um monte. Ele sobe numa dada manhã ao alto de uma montanha que fica na Galileia mesmo. E à medida que ele foi subindo, a multidão foi seguindo. E ele foi subindo. E as pessoas foram seguindo. Dessas multidões, que são várias que sobem, uma delas para no pé da montanha e não consegue subir. Eram os aleijados, os doentes, os cegos, os oprimidos, os esquecidos, aqueles que viviam à margem da sociedade porque não eram, na verdade, ricos. Então, eles não ficam junto com os pobres, porque os pobres conseguiram subir. Mas os aleijados, os doentes, os estropiados, ficaram no pé da montanha e não conseguiram subir. Jesus, então, sobe ao alto do monte e lá no topo do monte, grupos diferentes de pessoas estavam ali para ouvi-lo. Seria a primeira vez que alguém se apresentaria em Israel trazendo notícias do mundo espiritual. O último a falar em nome de Deus teria sido Malaquias, um profeta que viveu no período de 430 anos antes do nascimento de Jesus. Fazia, portanto, 4 séculos que ninguém ouvia nada sobre o mundo espiritual. Nenhuma notícia. E Jesus, então, descedentando aquele povo que estava há 4 séculos sem ouvir nada, e que desde a sua formação não tinha ouvido nada sobre esperanças, sobre consolações, e muito menos sobre o amor. Ele vai, em uma única manhã, encher os corações dos homens de esperança como nunca Israel antes havia tido a chance de ouvir. Há uma profecia sobre Jesus que diz assim: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Desde que o mundo fora criado, algumas verdades ainda não tinham sido oferecidas à humanidade. É ali, naquele primeiro sermão, que Jesus vai oferecer aos homens a condição de quebrar as suas algemas e descobrir um outro sentido para a vida. Os 10 mandamentos foram, na verdade, oferecidos a nós no alto do monte. E, evidentemente, eram em número de 10, sem grandes perspectivas de amor, nem de esperança. O primeiro sermão de Jesus, que abriria toda a sua pregação, que não se afastaria disso, começa com 9 bem-aventuranças. Todas as 9 estão cheias de amor e cheias de esperança. Façamos um esforço para tentar entender a alegria com que as palavras de Jesus chegavam aos ouvidos dos miseráveis, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Era a quebra de toda a lógica judaica.
Não se falava que bem-aventurados eram os ricos e poderosos. Não se dizia que eram os endinheirados que eram abençoados por Deus. Jesus, subvertendo a lógica judaica, fraturando de maneira inequívoca todos os conceitos que o judaísmo esposava há tantos séculos, promove uma releitura de tudo que significa o existir, oferecendo ao mundo a visão de que bem-aventurados, que felizes eram aqueles que eram os pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Puxa vida, porque podia ser outra coisa, mas pobre de espírito. Tão ruim, né? Jesus até podia ter dito, olha, os pobres, os que forem pobres, pronto, a gente entende que é pobre, mas não é pobre, tal. Mas pobre de espírito é muito doído. Mas é certo, sabe? Porque as pessoas que são pobres de espírito são aquelas pessoas que assim, eu sou pobre de espírito. Eu tenho muita fraqueza, tenho muito erro. Nossa, eu sou uma pessoa mesquinha. Eu sou uma pessoa horrível. Então eu sou pobre de espírito. Aquele que diz assim, eu não sou pobre de espírito, não. Nossa, eu sou uma pessoa virtuosa, sou uma pessoa maravilhosa. Quando a gente tem muita certeza sobre as nossas certezas, a gente tem dificuldade para mudar. Então, iriam mudar seus destinos, iriam mudar os seus destinos os que fossem pobres de espírito. E foi exatamente isso que ele propôs. E mais. Na primeira fala dele disse, porque deles é o reino dos céus. Acabou a riqueza da terra. Acabou a ilusão de que é na terra que a gente tem que ser feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a ruptura com a ideia de que a vida é só material, que não tem nada depois da morte. Na primeira fala, ele implanta a ideia da vida após a morte. Ele quebra a ideia de que os ricos são, na verdade, os abençoados por Deus e cria uma relação entre Deus e os homens que não está citada no Velho Testamento. O que compete aos homens no Velho Testamento? Servir a Deus, cultuar a Deus, obedecer seus mandamentos. E daí? E Deus? Deus vai protegê-los para que eles não sofram. Essa é a ideia. Mas não fala que eles serão felizes. Jesus diz que serão felizes. Ele cria uma visão totalmente nova. Bem-aventurados os pobres de espírito. Felizes são vocês. Vocês são bem-aventurados. Os que hoje são considerados os excluídos, porque o reino dos céus, a perspectiva futura, vos pertence. Numa humanidade em que possuía um conjunto de judeus que gemiam a sua própria dor, o Cristo vem e diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra do consolo aparece na segunda bem-aventurança. A palavra da esperança e do amor estão na primeira. Amor, esperança, consolação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O melhor dos mandamentos, nesse sentido, dizia que os que honrassem pai e mãe iriam viver por longo tempo, mas não disse que herdaria, mas ia viver por longo tempo na terra que o Senhor daria. Mas os que forem mansos, eles vão herdar a terra. Eles serão donos em caráter definitivo. Não é maravilhoso saber que essa é a característica para herdar o mundo de regeneração? Oferecermos o nosso coração em mansidão para que a gente consiga, de fato, herdar essa terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não mais a violência. No período do Velho Testamento, os deuses de Israel
diziam que o seu Deus os havia dito para que eles entrassem nas nações vizinhas e matassem tudo que tinha fôlego. Sabe o que é uma coisa que tem fôlego? Velhos, crianças, mulheres, animais, tudo. Mata tudo que tem fôlego. E o Cristo vem e diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é necessário guerrear, matar, destruir quem tem fôlego para possuir. Porque você pode até ter, mas perde pela reencarnação. Não se torna dono. Você quer realmente ser dono de algo? Desenvolva a mansidão, não lute contra as ondas. Não se debata contra as provas, porque você acaba forçando as coisas, fugindo das provas, devolvendo com vingança, reagindo com ódio. E não se torna dono de nada. Você perde. Porque você toma pela força e perde com a desencarnação. Quer realmente possuir e ser herdeiro das coisas? Não faça força, não odeie. Seja manso, não revide. Olha que lições ele estava trazendo. E ele segue na quarta bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os que têm fome e que têm sede de justiça, porque serão fartos. Se algo dentro de nós nos move na sensação de nos sentirmos injustiçados, não levante o braço vingador. Não procure a desforra e a vingança. Não faça dos seus dias um propósito de revide daquilo que, de certa maneira, a vida lhe deu. Aprenda a entender que todos nós, que nos sentimos injustiçados, a vida se encarregará de corrigir, sem a necessidade de que eu me transforme em agente da lei. A lei de Deus não precisa da mão dos homens para agir. Todas as vezes que o homem, na tentativa de querer corrigir a lei de Deus, age procurando a vingança, o troco, o ódio, a violência, ele apenas adia a sua libertação espiritual. Quanto mais nós desenvolvemos um desejo de fazermos a volta do troco em quem nos enganou e quem nos feriu, nós estamos nos emaranhando na lei de causa e efeito. Não encontraremos consolo. Não vai ter consolo. Porque se emaranha e reencarna preso nas pessoas nas próximas existências, com famílias complicadíssimas, cheio de dramas dolorosos. Então, qual é a proposta? A proposta não é essa. A proposta não é procurar a vingança, que é o que está dito na quarta bem-aventurança. Não procure sede de justiça, fome de justiça. Não. Então, o Senhor é para fazer o quê? Leia a quinta que você vai saber. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer realmente ter de Deus misericórdia? Exerça misericórdia nos seus dias. Devolva para a vida aquilo que você quer receber. A vida sempre nos devolve aquilo que nós damos para ela. Quando nós planejamos o mal e aplicamos o mal como regra de conduta, nós nos comprometemos e criamos histórias bastante dolorosas para nós. Mas quando nós tomamos a decisão de usarmos de misericórdia nos nossos dias, nós recebemos da lei a volta daquilo que fazemos. Quando eu exerço misericórdia, a vida me devolve misericórdia. Quando eu perdoo os outros, eu desfaço os laços do desamor e me desvinculo dos meus inimigos. E por isso alcanço misericórdia por Deus. Eles me feriram, mas se eu não os perdoar,
eu me atrelo neles, eu me vinculo. Então, a proposta de amor apresentada na quarta e na quinta bem-aventurança vai oferecer ao homem uma perspectiva extraordinária de consolação e de esperanças para o futuro. Porque, veja, as bem-aventuranças estão todas apresentando um ponto futuro. Quando fala dos pobres de espírito, deles já é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Aí estão as suas esperanças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos têm promessa. Todos têm esperanças. Todos têm a notícia da felicidade embutida em cada uma delas. E sempre o agente de todas elas, o amor. E coroando esse segundo bloco de 3 bem-aventuranças, ela termina com uma quietude extraordinária da alma em função de conseguir vencer as dificuldades em relação ao outro. Tem muita dificuldade em relação ao outro. Vou resolver concedendo perdão, não me vingando, procurando resolver o que está errado, procurando apaziguar as coisas que não estão corretas. E aí nós vamos encontrar na 6ª bem-aventurança a notícia que quando fazemos isso, nós lavamos os nossos corações, limpamos as nossas almas, ficamos em paz de tudo aquilo que a gente poderia ter de ruim, abrimos uma nova perspectiva nos nossos caminhos, não carregamos o peso do ódio, o peso da mágoa, da vingança, os olhos não ficam congestionados pensando na raiva. Então, quando a gente limpa os olhos do mal, nós passamos a ter olhos para outras coisas e passamos a nos apaixonar pelas coisas belas que a vida tem. Então, nós começamos a perceber que sim, nós começamos a ver Deus em todas as coisas. Diz a 6ª bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus em tudo, na natureza, nas estrelas, nos pássaros, nas flores, até nos nossos momentos de tristeza e nas nossas lágrimas. Nós ainda assim enxergaremos Deus em todas as coisas. As últimas 3 bem-aventuranças vão destacar exatamente essa busca do homem em relação ao mundo, o desabrochar do homem em se comprometer com a transformação no entorno dele, no mundo em que ele vive. Não é mais uma história pessoal, minhas crises, minhas angústias, minhas dores, meus inimigos. Está pacificado. A 7ª bem-aventurança vai falar sobre a relação do homem com o conflito que existe no mundo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz nos outros é que são os pacificadores. Não são os pacíficos, não. Pacificador é alguém que, vendo o conflito, ele vai e tenta diminuir o conflito. Então, ele é um pacificador. E não está fazendo por ele e nem pelo outro. Ele está fazendo pelos outros, pelo coletivo. Esse é o que está inserido na 7ª bem-aventurança. Na 8ª diz ele: bem-aventurados vós sereis quando os homens mentindo disserem todo o mal contra vós, por amor à justiça. Porque às vezes a gente vai querer corrigir as coisas no mundo, vai se comprometer pelas mudanças na nossa sociedade, as alterações no mundo em que vivemos, que está tudo errado, e a gente quer corrigir. E as pessoas vão dizer: ele tem interesse pessoal. Ele está fazendo isso que ele quer sair para vereador. Ele vai sair para deputado. Por isso que ele está fazendo isso. Ele tem interesse. Ele quer uma vaga. Ele está fazendo isso porque ele tem interesse. Então ele diz que
Se quando você fizer as coisas, os homens acharem que você está mentindo, e porque você está indignado com a injustiça, as pessoas lhe perseguirem, não se machuque. Bem-aventurado é você por conta disso. Bem-aventurado sereis. E na última das bem-aventuranças, ele sintetiza tudo isso falando que bem-aventurados vós sereis quando os homens vos injuriarem, quando os homens vos mentirem, vos perseguirem, mentindo, fizerem todo mal contra vós. E a palavra mais importante que agora vai aparecer: por amor de mim. Só na última das bem-aventuranças é que surge o amor. A gente vai vivendo desde a primeira a questão de sermos pobres de espírito, chorarmos, procurarmos a mansidão, procurarmos a questão do perdão, vermos a Deus, sermos pacificadores, tentarmos tirar a injustiça do mundo para que o amor, só no final o amor, brote em nós. Onde estão as consolações, as esperanças e o amor? A mensagem que veio antes dele. Tão difícil de achar, como se fosse uma grande gruta com algumas pedras preciosas que você precisa garimpar para encontrar. Enquanto que Jesus não é uma mina de ouro, são as pedras do ouro, todas recolhidas e colocadas nas nossas mãos. Que tesouro esse consolo que a mensagem do Cristo oferece para nós. Nem precisariam as outras falas do Cristo. Apenas as bem-aventuranças já seriam material suficiente para servir de bússola para as nossas vidas, enchendo os nossos corações de consolações, de esperanças e da necessária busca do amor para que fôssemos felizes. Louvado seja Jesus, que transformou a humanidade, libertou as nossas almas, derramou sua doutrina sobre a terra, convocou o Consolador para que estivesse conosco, nos trazendo essas notícias, e funda os centros espíritas Ivon Costas pelo mundo, para que a gente possa encontrar as oportunidades de nos defrontarmos com a sua mensagem de luz. Puxa, Jorge, que maravilha! Falar de Jesus, falar em amor, falar em esperança, e nas suas reflexões tão sinceras e tão profundas, estamos todos aqui tocados, tenho certeza plena disso. Olha, sobre esse tema, não temos aqui uma pergunta específica, mas eu vou trazer uma questão. Então, dentro do que você refletiu, né? Lá na época de Moisés, os mandamentos, né? Aqueles 8, sempre trazendo a imposição da negação, né? Ali refletindo assim nosso estágio espiritual ainda muito infantil, né? Que precisa das reprimendas para que a gente possa andar no trilho, né? Aí depois veio Jesus com o amor, com o consolo, com a esperança, como você tão bem relatou, né, aqui na sua fala. E às vezes eu fico me perguntando, né? Nós sempre fomos aí movidos a essas leis, os mandamentos, as leis dos homens, começando também na parte de Moisés, com as leis mosaicas, e a gente sempre, muitas vezes, atuando não tanto pela nossa consciência, né? Nesse amor ao próximo, nessa fraternidade, muitas vezes pela imposição da lei, pelo receio do que vai causar aquilo ali para mim, pela cobrança da sociedade. E aí a gente vê hoje, nessa situação atual que a gente passa, né? Que a gente está num estágio que me dá a impressão que está tirando essa carga. As leis, sejam humanas, sejam os mandamentos, elas estão um pouco, as pessoas passando por cima.
Parece que dá uma impressão de que vou fazer, pode fazer, não vai ter problema, todo mundo faz, né? Então, estamos assim, meio que livres. E aí, será que nesses momentos atuais, eu penso, que a gente está sendo realmente chamado para ouvir a nossa consciência, as leis divinas que estão realmente escritas em nós, mas que a gente já teve muitas oportunidades que a gente não as seguiu, e quando seguiu era por imposição? E agora, nessa liberdade, né? Nesses conflitos e todos calcados, como você bem falou, né? Até mesmo nos dias atuais, na busca da riqueza, da posse, daquilo que era valorizado lá atrás, né? Como você bem disse na sua fala, e continuamos valorizando isso, e mais, passando por cima das leis, das regras, né? E nada acontecendo. Será que vamos ter condição da gente ouvir aquelas leis maiores que estão na nossa consciência, ou seja, a gente, dentro desse estágio, conseguir nos vencer e seguirmos a nossa consciência para nos ligarmos verdadeiramente entre irmãos, na fraternidade, no amor, no fazer ao próximo que gostaríamos que fizesse conosco, para termos realmente uma condição de chegarmos naquele futuro que a gente está fadado a chegar, mas precisamos do esforço. O que você acha desse contexto agora, dentro de tudo que você falou e nessa situação atual da consciência? O que você podia falar? Olha, Daniel, a questão 615 de O Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, se ela é eterna e imutável como o próprio Deus, quando as pessoas dizem assim, não, mas está todo mundo fazendo, quando todo mundo faz, a lei não muda, apenas fica mais gente fazendo coisa errada, porque a lei de Deus ela é imutável. A lei de Deus ela não tem esse modelo democrático. Assim, olha, o pessoal não está querendo fazer, então vamos ter que mudar. Não, a lei está estabelecida. A lei está posta. Então, essa é a lei. A lei está colocada. Então, na medida em que a lei está colocada, essa é a lei que tem para seguir. Não tem outra, só tem essa. O que acontece é que no processo evolutivo, a gente veio andando como a criança que anda de bicicleta com aquelas duas rodinhas atrás. Papai do céu botou as duas rodinhas e vai, pode andar. E aí ele olhando, mas estava com as duas rodinhas. Depois de verificar que a gente já tinha uma certa experiência, ele tirou uma rodinha. Disse, olha, eu vou tirar uma rodinha para você se equilibrar. Vai andando com uma rodinha só. Agora ele tirou a outra. E diz, não tenho mais, você não tem mais a obrigação. Uma rodinha ainda estava na doutrina de Jesus, você ainda tinha uma rodinha por aqui para segurar. Agora tirou a outra rodinha. Você está na bicicletinha, ele segurou atrás e disse, vai, filho, você consegue. Não há mais aquela tutela, aquela lei que, como você bem lembrou, fazia com que as pessoas fizessem o bem, porque estava na lei. Você é obrigado a fazer. A lei determina que você faça, então você tem que fazer. Hoje você não tem. Então, é como se nós estivéssemos agora aprendendo a andar sem rodinha. E aí, o que eu tenho para dizer para você não é a coisa mais gostosa de dizer não. E é o seguinte, Deus não tem pressa. Ele não está com pressa. Então, ele vai soltar a gente seu rodinho e vai dizer, vai, meu filho, bora ver se você consegue fazer o bem sem aquelas amarras que a religião tem. Você vai fazer o bem porque você vai dizer que isso é importante de fazer. Quando você fizer o bem sem aquela coisa que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, Deus está olhando, vai me culpar, vai me julgar, vai me condenar. Mas quando não, eu faço porque eu gosto de fazer, porque eu acho que é bom fazer. Quando eu tomo decisões de fazer o bem ou não fazer o bem, pelo meu próprio livre-arbítrio, eu estou mostrando maturidade. E aí ele vai dizer, esse já sabe andar de bicicleta sem a rodinha. Os que não souberem, os nossos pais não ficam com ódio de nós quando a gente cai da bicicleta porque tirou a rodinha. Pronto, não. Vamos de novo. Não tem problema, a gente cai. Todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta caiu, não faz mal, vamos lá, bota de novo e vai tentar até a gente aprender. Ele não tem pressa nenhuma. Se não der aqui, vai ser em outro planeta.
Se não der no outro, vai ser no outro. Por quê? Porque isso é da natureza do espírito. O não acerto, ele repete a prova. Isso aí não é nada de extraordinário. O que eu tenho de consolador a dizer é que isso que eu estou dizendo não se aplica aos espíritas. Os espíritas não possuem o perfil dos que vão migrar do planeta. Pode esquecer essa conversa aí de que os espíritas vão embora do mundo gemendo, gritando. Isso não é verdade. Porque os que migram do planeta são os espíritos que são endurecidos. Nós não somos endurecidos. A gente faz o bem, a gente faz bobagem, mas lamenta, tem vergonha de errar, está se esforçando. Então, nós não somos do planeta a escória. Nós não somos a pior parte do planeta. Não está reservado para os espíritas migrar da Terra. Isso vai acontecer? Vai, mas não seremos nós. E qual é o perfil que migra? Aquele que diz assim: fiz, gostei do que fiz e faço de novo e não me arrependo do que fiz. Gostou, não gostou, não gostou, dane-se. Esse é o perfil que migra. Então você verifica se você fala muito isso no seu dia. Se você tem esse perfil, faça a sua malinha, que você de repente pode estar previsto de ir embora. Mas se você não tem esse perfil, não fique aflito achando que você vai migrar, porque você já possui a condição mínima de permanência, já está desenvolvendo a mansidão para herdar a terra. Agora, eu não estou dizendo com isso que nós sejamos almas sublimadas, mas essa encarnação que nós estamos tendo, Daniel e Ana, que está nos ouvindo aí nos bastidores, essa encarnação, ela não é o grande objetivo. Essa aqui é só o treinamento, tá? A verdadeira missão nossa vai ser na próxima, que nós iremos nos espalhar pelo planeta. Essa boca de nascer no Brasil, espírita, com essa literatura farta, isso é só para essa encarnação. Na outra, nós vamos nos espalhar pelo mundo inteiro, nós vamos nos espalhar por tudo que é lugar. Não será uma coisa que você diga, não, agora que eu sou espírita, eu vou ficar sempre aqui nesse mundinho confortável e bastante tranquilo. Não, vai sair da zona de conforto e vai sair do país para pregar aquilo que sabe em outras religiões, em outros países, dentro do Brasil, dentro do planeta, mas fora do Brasil. O Brasil não é o coração do mundo? Qual é o papel do coração? Se o Brasil é o coração do mundo, ele é o coração do mundo, então o mundo é o corpo. Sim. Faz sentido? Claro. O mundo é o corpo e o Brasil é o coração. O que é que o coração faz para o corpo? Qual é o papel do coração no corpo? Pulsa. E faz o quê? Ele pulsa e faz o quê quando ele pulsa? Manda, né? Tudo. Joga o sangue. Joga o sangue. Nós somos o sangue. O Brasil é o coração do mundo, ele está formando a gente. Porque se você fosse o governador planetário, Daniel, você iria pegar um país para ficar cheio de um monte de gente que sabe espiritismo, do outro lado, nada. Não faz sentido. Então, o que a gente faz? Você traz esse pessoal, junta todo mundo, faz uma capacitação dessa galera, todo mundo junto, e depois, pronto, pessoal, vocês já estão formados. Agora eu preciso de vocês em outro lugar. E joga as pessoas para que elas vão servir em outros ambientes, em outros locais. Tá bom? Sim. Faz sentido? Total. Estamos aqui nos instruindo, né? Esse é só o treinamento. A próxima é que é o jogo. Agora ele está só treinando. Isso é só o treino. Tudo isso aqui é treino. O jogo é na próxima. Olha, tem um comentário aqui do nosso amigo, até interessante, o Paulo. Ele já decidiu, vai para a faixa de Gaza. Eu tenho dito isso, que na próxima eu quero ir para a faixa de Gaza, eu quero ser muçulmano na faixa de Gaza. Porque eu quero saber se eu dou conta. Não quero ficar nascendo em ambiente cristão, muito menos espírita, nem Brasil. Quero ir para outro canto. Quero ver se eu sou capaz de fazer alguma coisa em outro lugar. Eu já até pedi. Prova de fogo mesmo. Eu quero ir para lá, quero fazer. Mares tranquilos não fazem bons marinheiros. É verdade.
Olha lá, essa questão que você trouxe realmente é bem racional mesmo. Oração do mundo Olha, parte do Evangelho. o Paulo está falando que nós somos as hemácias. É verdade, nós somos as hemácias do sangue. Cada um de nós é uma hemácia. E os glóbulos brancos são os nossos benfeitores espirituais, que vão protegendo, fazendo a proteção, evitando as bactérias obsessivas e vão fazendo com que a gente consiga caminhar. Por isso que eles são bem menos numerosos do que as hemácias, né? O glóbulo branco é pouquinho. Muito Tomando boa a conta. comparação, muito boa. Então, com isso que você fala, realmente, né, a nossa responsabilidade dobra como espíritas, né, da atualidade, né? Porque realmente é uma preparação, né? Nós estamos aqui semeando e para essa colheita atingir essa seara enorme que é o planeta, realmente, né? A gente às vezes Mas fica não, pensando, mas não vamos considerar que são só os espíritas. sim. Os católicos, os protestantes, os budistas, as pessoas que são homens de bem, todos estão convocados para esse trabalho de mudança que a nossa humanidade pede que seja feito. Olha, dentro desse contexto que você acabou de falar, uma notícia muito positiva, eu estava comentando hoje, houve uma pesquisa que acabou de sair, que no ano de 2021 no Brasil, 34% da população engajada em trabalhos voluntários, em Olha trabalhos de aí, salvamento do próximo. esse pessoal aí está pronto para a migração intraplanetária, não é migração interplanetária. A nossa migração vai ser interplanetária. E, vai ter gente que vai migrar para o ambiente político. Entendeu? Eu acho que até Vai tem. nascer. Hã? Acho que até tem alguns. Tem alguns que estão entrando para tentar fazer o processo de transformação na ciência, na filosofia, na religião, na arte, na política, em tudo que é lugar vai ter que ter gente de bem. No Oriente, no Ocidente, em todos os lugares, até entre os ateus. Coisa linda. Esse coração do mundo que vai... É linda. Olha, a gente está chegando no final, mas só para a gente concluir. Ontem estava lendo um textinho, um capítulo do livro Pão Nosso, que é No Futuro, falando para nós, Emmanuel, né? O nosso futuro, que é um capítulo que é um êxtase, uma maravilha, de como nós estaremos na condição futura, que não vai existir tribunais, não vai existir prisões, cadeias. Meu Deus! Ai, Nós me dá vamos... esse texto. Qual é esse capítulo, Daniel? Vou pegar aqui. Eu quero. A Sâmia é dessa ideia. Foi muito emocionante. Ele é o capítulo 41, No Futuro, do Pão Nosso. Espera aí, deixa eu anotar aqui. 41. Passar para a Sâmia. A Sâmia, minha esposa, ela diz assim: o que é um mundo de regeneração? Ela responde: um mundo sem chave. É isso aí. Sem chave. Exatamente. Ela vai adorar esse capítulo, porque não vai ter sentido ter julgamento, porque não vão ter as questões que a gente faz hoje. Nós vamos amar por amar, né? E vai ser uma coisa linda. É um capítulo assim que nos traz esperança e nos fortalece para a gente continuar em frente, né? Porque a gente vai chegar lá, sim, com certeza. Vale a pena esse capítulo. Certo. Jorge, estamos agora chegando ao final, é uma pena, mas o tempo urge. Várias participantes aqui, né? A gente deixa nosso abraço aqui, não dá para listar todas, mas a Dolores, a Andréia, o José Fernando, o Paulo Witter, o Carlos, a Ângela Matos, a Lúcia Rezende Farage, a Ângela Jung, a Sônia Rezende, Tânia, Denise Balode, tantos e tantos outros. A gente agradece a presença de todos, ficamos aqui unidos em pensamento, sentindo essas boas vibrações. A gente agradece mais uma vez pela disponibilidade do Jorge, que a gente sabe que ele tem uma agenda bem repleta e ele dedicou esse tempinho aqui para estar conosco. Adoramos a fala inicial também a respeito da sua passagem lá no Centro Espírita Ivon Costa. Ficamos muito felizes. Até me emocionei, cara. Nossa, ficamos muito felizes. Eu vou, depois, em off, pegar o seu endereço, que eu vou mandar para você um livro que foi feito aqui pela casa, quando
próximo dos 70 anos da casa, e fala dos fundadores, mas também fala sobre Ivon Costa, mensagens de Ivon Costa. Aí eu vou pegar e te mandar pelo correio. Espero que você goste aí dessa pequena lembrança aqui, tá bom? Então, você fica com o nosso abraço. Eu queria, bom, nós já estamos sendo abusados aqui, né, com você, mas se você puder e quiser, eu queria te convidar para fazer a nossa prece final, se a sua voz permitir, que eu sei que você já falou quase 1h30, mas ficaremos muito felizes com a sua prece e nós todos aqui unidos em pensamento, nesse ambiente de paz e de boas vibrações. Vamos orar, então. Obrigado. Vamos lá. Muito obrigado, Senhor, pelas mensagens consoladoras que a tua doutrina nos oportuniza conhecer. Obrigado pelas luzes que depositas nos nossos caminhos, permitindo às nossas almas sentir o teu amor por todos nós. Através das inúmeras formas que tu demonstras cuidar dos nossos corações, nós só temos a te agradecer, porque poderíamos, de repente, estarmos perdidos, emaranhados no cipoal do egoísmo e do orgulho, apunhalados pelo materialismo infeliz, cegos pela loucura do mundo. Mas o teu amor incansável derramou sobre as nossas almas a verdade espírita, retirou dos nossos olhos as ilusões que poderíamos ter sobre o mundo material e revelou às nossas almas a excelsitude da mensagem de teu Filho Jesus, para que encontrássemos o caminho da paz. Por essa tua solicitude, por essas tuas demonstrações incansáveis de socorro às nossas almas, nós só temos a te agradecer, Senhor, de rogar que tu abençoes as nossas vidas, que tu ilumines os nossos melhores propósitos, que tu nos concedas o dom de a cada dia despertarmos mais conscientes daquilo que conhecemos, a fim de que consigamos viver em plenitude aquilo que os nossos cérebros já sabem, mas os nossos corações ainda têm dificuldade de sentir. Que o teu amor infinito, Senhor, nunca cesse de nos socorrer, almas falidas que somos, cheias de tantas mazelas e tão acostumadas a fugir da luz que tu insistentemente nos mostras. Deixa-nos assim, Senhor, desta vez, sentirmos de maneira mais exata os teus propósitos superiores. Ilumina os nossos corações, para que possamos, na nossa vida familiar, na nossa relação com os nossos familiares, vivermos aquilo que sabemos, interpretarmos aquilo que nós já tivemos a chance de ler e de saber, para que haja paz nos nossos corações, para que se asserenem as nossas almas, para que se abrandem em nós as nossas angústias e as nossas ansiedades. Que a certeza dos teus cuidados por nós levem para longe de nós as nossas angústias e as nossas incertezas, por nos sentirmos apoiados, guardados e protegidos por ti. Conduz-nos assim, Senhor da vida, a sentirmos que tu governas as nossas existências, que as nossas vidas repousam nas tuas mãos, que as nossas angústias e a nossa ansiedade não solucionará
os dramas profundos que trazemos em nossas almas. Assim te rogamos, deixa-nos agasalharmos-nos no teu colo doce e assim colocarmos em tuas mãos todas as nossas preocupações, asserenados pela certeza de sermos almas imortais, espíritos compreendedores da sua própria realidade, almas que compreendem que existirão para sempre e que, por isso, abrandaram dentro de si todas as angústias com relação ao futuro. Obrigado, Senhor, pelas consolações e esperanças que tu nos trazes pela mensagem espírita e pelo teu amor, incondicional amor, que faz com que nós também desenvolvamos o amor nos nossos dias. Leva, assim, a nossa gratidão a Jesus por tudo que ele tem feito por nós e permanece sobre nós, sobre as nossas vidas, nos abençoando e protegendo no grande propósito de conhecer para melhor servir. Graças a Deus. Nosso boa noite, nosso obrigado ao Jorge, nosso obrigado a todos. Que tenhamos uma noite de paz em Cristo Jesus. E até a nossa próxima semana.